Agora na Rádio Maria Brasil, o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior. Muito boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Maria Brasil. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Nossa Senhora. Bem-vindos também a essa obra que nasce do coração do nosso Deus, quando Ele nos diz: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. E é assim que nós seguimos fazendo aqui no dia a dia, falando do que nós acreditamos, da nossa fé, anunciando o Evangelho. E você também é convidado a fazer a mesma coisa, a anunciar. E desde já eu te convido a salvar o nosso número aí de WhatsApp no seu celular, que é o 62 99702 0478. E também siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nós temos também essas transmissões aqui do YouTube ficam gravadas, então você pode acessá-las sempre. E essa semana nós lançamos aí uma pequena campanha de alcançar aí os 500 inscritos no YouTube, que você possa auxiliar aí nessa campanha para a gente ter mais seguidores, né? Claro que isso não é para o nosso engrandecimento, é para que esta mensagem chegue com muita eficácia aos nossos irmãos aí pelo Brasil afora. Nosso desafio é enorme. A Rádio Maria Brasil está presente em todo o mundo, e no Brasil nós temos um imenso desafio aí. São mais de 210 milhões de pessoas para a gente fazer essa mensagem chegar. Então é isso aí, você é o nosso convidado e nós vamos transmitir hoje este programa, que é o programa O Leigo no Mundo. Eu sou Ted Luz e nós estamos aqui com o nosso convidado de sempre, que apresenta esse programa tão importante aí para o nosso irmão católico leigo, que é o Emanuel Júnior. Boa tarde, Emanuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Ted. Como é que estão as coisas? Tá tranquilo? Bem, graças a Deus, com as lutas e os desafios do dia a dia que o Senhor nos permite viver, né? Como São Paulo, né? A gente tem a alegria de lutar e batalhar aí pela nossa fé, e os desafios são uma alegria para a gente vencer. Então, hoje nós temos aí um tema bem interessante para a gente falar, para a gente iniciar. Como é que tá? Bom, vamos começar a trabalhar aqui sobre existe um documento, acho que até já citei ele aqui algumas vezes no programa, desde lá do Vaticano II, né, lá na década de 60, que fala exclusivamente sobre o leigo. Ele é feito para o leigo, né, que chama, é um termo em latim, chama Apostolicam Actuositatem. Vou treinar aqui o meu latim. Isso, é um decreto, é um decreto que chama Apostolicam Actuositatem. Então ele fala especificamente sobre o leigo no mundo, sobre a função do leigo, o que o leigo faz, o que o leigo não faz, por que ele faz, para que serve o leigo, né? E como o programa a gente tem trazido sempre essas questões, às vezes de forma bem prática, né? Mas a gente precisa de um pouquinho de teoria também para entender da onde vem tudo isso. E o Concílio Vaticano II, ele fez todo esse trabalho, né? Ele trouxe tudo isso para a gente, tá tudo à nossa mão, a gente só precisa ir lá, pegar e estudar. O próprio decreto aqui, ele é curtinho, ele não é longo, não, tá na internet, não precisa nem comprar, né? Tá no site do Vaticano. Todos os documentos, todos os documentos estão lá. Essa riqueza aí, é verdade. Isso, está tudo lá. Então não precisa nem comprar. Se quiser comprar, tem lá o livrinho também, né? Mas ele é curtinho. E lá ele fala, inclusive, dessa parte de formação também, né? Que às vezes a gente tem alguma dificuldade com essa parte de formação, porque às vezes a gente fica pensando que a gente precisa ser todo mundo doutor em teologia, né? Dentro da igreja, e não precisa disso, não é essa a situação. Mas a gente precisa conhecer a nossa fé. Sim. A gente precisa conhecer a nossa fé. Os nossos bisavós e tudo mais, eles não sabiam explicar metade das coisas que a gente consegue explicar hoje. Verdade. Né? Não porque não tinha explicação, mas porque eles não tinham acesso à informação. Mas eu tenho certeza absoluta, no meu caso, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a fé deles era muito maior que a minha, né? Então,
Por que que isso acontece? Aí vem a história aí desse documento. Bom, então vamos lá. O que é esse negócio? A gente precisa puxar e entender por que que a igreja teve que fazer um documento e discutir sobre esse assunto, né? Por que que veio essa tona, essa questão do leigo. Então a gente vai ter que ir lá atrás para entender algumas coisas. Primeiro, o que a igreja entendeu essa questão do leigo, por que que veio toda essa situação. Lá atrás, se a gente for pegar toda a história do povo hebreu, né, dos judeus, a gente sabe que Deus escolheu um povo. Sim. Deus escolheu um povo. Deus ele poderia ter nascido, ter surgido no mundo de qualquer jeito, né, entende? Ele poderia ter caído de paraquedas, nascido igual a grama da terra, qualquer coisa. Não, mas ele escolheu vir em um povo específico, em um momento histórico específico, dentro de uma família nascida de uma mulher, né? Dentro de toda uma situação histórica também. Então ele escolheu um povo. A questão é que ele escolheu um povo. Para ele escolher um povo, esse povo precisava ser preparado, né? Não dava para entrar em qualquer lugar, aparecer em qualquer lugar. Esse povo precisava ser preparado, e esse povo foi sendo preparado ao longo da história, né? Então ele precisava fazer parte de uma comunidade. E aí já vem um pouco de reflexão sobre essa questão de comunidade. Nós estamos num momento também em que as pessoas, como estão em fase por questão de pandemia, estão isoladas e tudo mais, muita gente ainda tá nessa história de que é a mesma coisa. Assistir a missa, por exemplo, em casa, né? Não é a mesma coisa. É claro que é o que é possível, às vezes, no momento. Sim. Mas não é a mesma coisa, tá? Entendi. Assim que for possível, é preciso voltar. Assim que for possível, é preciso estar lá, presente. Porque a igreja ela é comunitária, ela não é individual, ela não é virtual, né? É um aspecto da igreja, né? Exatamente. Então, Jesus também ele precisou nascer, Deus precisou nascer em uma comunidade, com laços sanguíneos, dentro de um povo que foi preparado, né? E esse povo de Deus, quem era esse povo de Deus? Eram os judeus, né? Então, ele preparou todo esse povo, com várias situações. A gente tem toda a história disso, a história bíblica conta bastante sobre isso. E depois da morte de Jesus, ele nasceu, né? Nasceu, veio nesse povo e tudo mais, e pregou e fez tudo o que fez. E depois da morte dele, o que ele deixou? O que ficou? A igreja, que é o corpo místico de Cristo, e ele é a cabeça. Maravilha. Então, esses laços que eram sanguíneos, né? Porque antes não adiantava você querer ser judeu. Ou você nascia judeu, ou você não era judeu e pronto, acabou. Ou era ou não era. Não tinha jeito de você passar a ser povo escolhido. Antes de Jesus não existia isso. Agora existe. Então as coisas se alargaram, né? Essa corrente da questão sanguínea dos judeus arrebentou. Jesus veio e acabou com isso. Então tem até passagens bíblicas em que Pedro lidar com esse problema, né? E aí, aceita o batismo dos não judeus? Né? Polêmica séria lá, né? Precisou, né, de um concílio para isso. Então, até eles entenderem, até os apóstolos entenderem que a igreja veio não só para os judeus, ela veio para todos. Né? E a salvação está para todos aqueles que aceitam. Para muitos, né? Não para... A salvação não está para todos. A salvação está para todos, mas não chegará para todos. Né? Mas isso tudo, a questão é que isso tudo se alargou. Não é mais sanguíneo os laços. Agora vem com o batismo. Você pode querer fazer parte do corpo de Cristo. Pode ter acesso. Você pode ter acesso. Bom, e esses laços agora vêm com o batismo. O povo de Deus deixou de ser o povo ali, só os judeus. Passou a ser os cristãos, os católicos, né? Até então só os católicos. Bom, evoluindo, né, disso daí, o povo de Deus ele precisa separar. A igreja foi entendendo
a comunidade foi entendendo que dentro do povo de Deus, alguns precisam ser separados, precisam ser escolhidos para cuidar espiritualmente uns dos outros. Esses são quem? Esses são os ordenados, são os sacerdotes. E outros não, outros vão precisar continuar no mundo, vão precisar, até porque é preciso levar a palavra para o mundo inteiro. E essa é uma função de todos, não é uma função só do sacerdote, não é uma função só do diácono, não é uma função só do bispo, é uma função de todos. Sempre foi uma função de todos. Por uma questão de organização e por uma questão de facilitar as coisas, o próprio Cristo já separou alguns e sacramentou aqueles alguns, né, para que as coisas funcionassem melhor. Então a igreja é hierárquica desde sempre. Então todos esses outros que não são os ordenados, não são esses separados do povo de Deus, separados dentre os batizados, todos os outros somos nós, somos os leigos, né? Mas todos eles, todos nós, ordenados ou não, leigos ou clérigos, todos nós mantemos a função de difundir o evangelho, todos, sem exceção, né? Difundir o evangelho, converter o mundo. Não foi isso que foi falado? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Não só os ordenados, não só o padre, não só o diácono, não só o bispo, todos somos chamados, e essa é uma função, esse é um preceito de cada um de nós que somos batizados. E aí vem a reflexão que fica para cada um. Até que ponto nós estamos fazendo isso? Né? Até que ponto nós estamos cumprindo com essa parte nossa? Porque às vezes é muito fácil você ir lá e criticar o padre porque não faz isso, não faz aquilo, o bispo não faz isso, não faz aquilo, mas o seu apostolado leigo tá tranquilo, tá 100%, né? Deve estar, para chegar a esses pontos, né? Então assim, a gente sabe que não tá, né? Bom, a questão é que por muito tempo, passados muitos séculos na história da igreja, essa diferença entre o clérigo e o leigo, que existe e precisa existir, porque são coisas diferentes, não necessariamente um é maior do que o outro nas coisas, mas são coisas diferentes. Existe hierarquia, obviamente, mas não um tipo de hierarquia que um é melhor do que o outro. A igreja passou a ter um certo clericalismo, né? Na prática, essa igreja desse mundo não era a intenção, nunca foi a intenção da igreja como instituição santa que isso acontecesse. Mas como nós é que conduzimos a igreja, né? Aqui, nós pecadores é que fazemos isso, a coisa foi indo para esse lado. E o que aconteceu foi que existia um pouco dessa ideia de que o clérigo é um fiel católico de maior estirpe, né? De maior, ele é mais do que o outro, ele é melhor do que o outro. Estes são os principais resultados. Eles é maior do que o outro e do que os leigos. E não é, né? Não por isso. Não por isso. Ou pela ordem em si. Não pelo sacramento da ordem em si. Então essas reflexões todas vieram com o Concílio Vaticano II, porque isso foi complicando muito a vida da igreja. Porque é óbvio que um leigo, quando via que para ele não tinha muita chance de salvação, todos os santos canonizados, tudo era só padre, freira, né? E aí? Então, qual que é a minha função aqui? A minha função é só ir à missa domingo, então eu vou só à missa domingo e pronto. E aí esquece o resto. Não, mas você não pode esquecer o resto. Onde é que está a sua função de leigo, o seu trabalho de leigo, né? Isso estava acontecendo. O Concílio Vaticano II veio trazer toda essa discussão à tona, né? Então, o Concílio Vaticano II, depois de muito tempo, ele veio trazer isso daí. Toda essa realidade do leigo, tudo isso que envolve o leigo. O debate, ele tomou conta do concílio de uma forma, né, na década de 60, de uma forma que tomou conta de tudo, né, de todas as situações, com relação ao leigo, como fazer o leigo exercer a sua função, o seu apostolado.
porque ele não estava exercendo. Justamente porque as coisas evoluíram através dos séculos para esse certo clericalismo que a gente falou, esse distanciamento do leigo da sua função, que era a sua função primordial, né, da sua função primeira. E a igreja nunca quis que fosse assim. Bom, lá no Vaticano II, depois tivemos vários documentos, depois até, acho que o padre Luiz Fernando, no programa dele, né, Luz do Mundo, ele está falando sobre alguns documentos e tudo mais. É importante, ali ele vai falar dessa parte teológica e tudo, aqui a gente não vou falar de parte teológica. Mas, lá no apagar das luzes do concílio, o concílio ele encerrou dia 8 de dezembro de 1965. O decreto apostólico Actuositatem foi publicado dia 18 de novembro de 1965, 20 dias antes. No encerramento. Foi bem no finzinho, acabando mesmo. Por quê? Porque ele foi discutido à exaustão. Aquilo já tinha quantos séculos que não era discutido. Então precisou ser bastante discutido para poder fazer algo que realmente atingisse e tivesse eficácia, no final das contas, né? Então veio o decreto Apostolicam Actuositatem, que já inova desde o nome, né? Que é o nome que diz sobre um verdadeiro apostolado de leigos. Como assim, apostolado de leigos? Apostolado não é de clérigos? Não, um apostolado de leigos, né? Então, ele diz também, lá na sua introdução, lá na introdução do... Hoje nós estamos fazendo só um apanhado geral, né, Ted? Sim. Sobre esse documento aí. Depois a gente entra mais nele, conversa mais profundamente nele. Tem muito chão aí para... Não, tem muita... Ele, apesar dele ser curto, dá para fazer um programa para cada frase dele, porque é muito profundo, né? Tem muita coisa muito interessante. Então, desde a introdução dele, lá no comecinho, ele já diz que é preciso ainda mais zelo dos leigos, já que o nosso apostolado ele se tornou muito mais intenso e universal. Sim, com certeza. E ele se tornou muito mais intenso e universal por quê? Porque uma coisa era ser leigo, os problemas em ser leigo lá no início do cristianismo, lá na igreja primitiva, eram de um jeito, era uma coisa. Hoje é outra situação. Hoje nós temos um mundo, às vezes na mão, na tela do celular. Né? A gente tem tanto acesso ao mundo, quanto pode fazer com que o mundo nos acesse. Né? Qualquer um tem hoje uma televisão ao vivo na tela do celular. Né? Coisa que era inacreditável há tempos atrás. Hoje você pode, dependendo do número de seguidores que você tem e tudo mais, você pode falar com o mundo. Quando que você consegue, às vezes, colocar dentro de um auditório 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, mas você às vezes consegue, dependendo de como você trabalha as redes sociais, você consegue ter acesso a 5.000 pessoas. Né? Isso assusta um pouco sobre a responsabilidade. Às vezes a gente não pensa nessa responsabilidade do que nós fazemos, do que nós falamos e como nós atingimos as pessoas. Então hoje isso tudo se tornou muito mais intenso e mais universal também, porque hoje as áreas são muito maiores. A ciência evoluiu infinitamente depois disso. As áreas sociais evoluíram demais, as comunicações evoluíram demais, a política evoluiu demais, o direito evoluiu demais, a medicina, tudo evoluiu demais. E aonde nós estamos nisso? Nós leigos, nós estamos aonde nisso? Nós estamos lá sem estar lá? Nós estamos lá só como qualquer pessoa? Nós não estamos lá como católicos, nós não estamos lá levando o evangelho, nós não estamos lá evangelizando. O que nós estamos fazendo lá? Qual que é o fim dessa vida no final das contas? Né? A gente está lá para poder ganhar o nosso dinheiro, ótimo, a gente precisa do nosso dinheiro, é necessário para a vida, né? Mas também outras coisas são necessárias. A gente precisa ganhar o nosso dinheiro e a gente precisa ganhar o nosso dinheiro de alguma forma. Não é toda forma que é válida. Né? Os meios não justificam os fins, não é assim?
Então a gente precisa ter os meios bons, a gente como católicos nós precisamos seguir os melhores meios para poder atingir os nossos fins. A gente precisa ganhar o dinheiro. Nesse caminho a gente não pode fazer uma série de coisas que são interessantes. A gente não pode evangelizar. Eu não estou falando de fazer pregação, de parar o trabalho e agora vamos falar aqui sobre Bíblia, nada disso. Não necessariamente isso, né? Muitas vezes você evangeliza com a vida. Quantas vezes você, com seu exemplo, a pessoa te segue pelo seu exemplo. Você não precisa falar uma palavra sobre o assunto, mas a pessoa te segue com seu exemplo. Então, logo nesse início, ele fala sobre esse zelo dos leigos e que se tornou muito mais intenso e universal por isso, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais coisas e a gente tem muito mais trabalho. A messe é muito maior, né? A população aumentou muito, a ciência progrediu muito, as relações são mais estreitas, muito mais estreitas, né? Diferentes daquela época. Então o campo de apostolado dos leigos, explodiu de possibilidades. Hoje existe uma explosão de possibilidades, não dá para contar, são incontáveis as possibilidades e muitas vezes as possibilidades que só são acessíveis aos leigos. Não são acessíveis a clérigos. Eu me lembro muito bem de uma fala do Dr. Paulo Henrique Cremonese, que a gente até conversou aqui nos programas para trás, depois vocês procuram aí. Isso me marcou muito. Há muitos anos atrás, a gente conversando, ele me falou isso. Ele falou assim, olha, ele já falou citando outra pessoa, né? Ele falou assim, uma certa vez, quando eu era jovem, pensava em entrar para o seminário, um padre, já percebendo que eu não tinha nenhuma vocação para isso, falou, isso o Cremonese falando, né? Falou que a gravata entra onde o clégima não entra, a camisa clerical não entra. Então, muitas vezes a gente precisa que o leigo entre porque o padre não vai entrar. Tem ambientes que não, simplesmente por ele ser, a gente sabe disso, a gente vê isso todo dia, simplesmente por ele ser padre, ele não vai ser ouvido, porque não é um ambiente para isso. Agora, eu como leigo, estou lá dentro, trabalho lá dentro, vivo lá dentro, tenho acesso a isso e preciso levar o evangelho ali para dentro. Ali dentro, é preciso levar isso ali para dentro. Um desses locais, que é bem complicado de fazer, mas é preciso, é a política. Com certeza. Né? Um desses locais é a política. O clérigo, o padre, ele não entra na política, ele não pode ter cargo eletivo. Né? Ele não pode se candidatar. Isso é função nossa. Isso é função nossa, de nós leigos. Nós precisamos entrar na política e cristianizar, catolicizar a política. Levar nossos valores, fazer nossos valores estarem presentes. A gente reclama às vezes que a política não reflete o que a gente quer, os nossos valores, as nossas intenções, mas a gente não quer entrar. A gente terceiriza para pessoas que não são. Como que é possível a gente querer um resultado católico de uma pessoa que não é católica? Como é possível a gente querer que os nossos valores sejam levados a sério, sendo que ninguém lá leva a sério? E ninguém que leva a sério quer entrar nesse meio. A gente precisa entrar nesse meio. Né? Então, já vem tudo isso. Nós estamos falando de uma frase da introdução, né? Para você ver a profundidade que a coisa vai. Então, o problema é que muitos leigos, eles se afastaram da vida cristã por causa desse aumento de possibilidades, desse aumento de relações. Né? Eles se afastaram no lugar de tomar o lugar no mundo e evangelizar. Então eles estão lá de corpo, mas não estão de alma. Eles estão lá, é como se eu vestisse a minha máscara na hora de ir para a missa, sou católico. Terminou a missa, eu saí da porta da igreja para fora, eu tiro a máscara de católico, deixo para lá e esqueço que eu sou católico. Então nós católicos hoje, se for levar em consideração censo e essas coisas todas, nós estamos em quantos? Mais ou menos 75% da população? Por aí, hoje. Já foi muito mais.
Mas nós estamos 75% da população, se colocar todos os cristãos, 90% ou mais por cento da população. Como que valores não cristãos conseguem penetrar e entrar, entrar na sociedade? Com 90% da população, entre católicos e protestantes, 90% da população não tem esses valores e esses valores prevalecem. Como que isso é possível, Tandy? Que jeito que isso acontece? Sabe por quê que isso acontece? Porque nós não fazemos valer a nossa presença. Não fazemos valer os nossos valores, deixamos para lá. Achamos que isso não é coisa de religião, né? Nós fomos convencidos de que não tem que discutir religião. Futebol, religião e política não se discute. É óbvio que se discute. Sim. Inclusive o futebol. É óbvio que se discute, se debate, porque é debatendo que você chega a consensos e é debatendo que você mostra o que existe. Existem pessoas que nem sabem que esses valores existem. Como é que você vai levar esses valores se você não pode falar? Como é que você vai levar esses valores às pessoas se você tem que fazer um culto privado na sua casa? Você não pode aparecer em lugar nenhum, você não pode estar em lugar nenhum, você não tem direito à fala nos lugares públicos? E quem faz isso? É o clérigo? Não é o leigo. É o leigo que vai fazer isso sempre. Não é o clérigo. Nós, leigos, é que temos a obrigação de ir atrás disso. Nós é que precisamos buscar isso, correr atrás disso, fazer isso acontecer. A nossa função é ser sal da terra e luz do mundo. A nossa função é temperar esse mundo, ser o sal da terra, ser a luz, iluminar esse mundo. É a função do leigo. Nós estamos fazendo isso como? Ou nós não estamos fazendo isso e esquece. Né? Então, assim, e por outro lado também, em muitos lugares, essa questão do acesso, né, em muitos lugares que o clero não tem acesso, seja porque são poucos clérigos, seja por razões políticas, porque isso existe no mundo, tá? Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Existem lugares no mundo em que a igreja, instituição, não pode entrar. Quem que vai... qual que é a única opção de evangelização naquele lugar? Onde a igreja, como instituição, não pode entrar? É o leigo. Se o padre não pode entrar naquele país por alguma questão política de perseguição à igreja, e isso existe, né? Desculpa se alguém está iludido e achando que não existe ainda, mas existe. Não existe mais, né? Mas existe. E não é pouco. Quem que vai levar a boa nova? Quem vai levar o evangelho? Quem vai evangelizar esse povo? É claro que é o leigo. É claro que é o leigo que tem que entrar lá. Se a igreja não consegue entrar como instituição, são os leigos que precisam entrar e levar a mensagem cristã. Falar de Cristo, levar o evangelho, mostrar com a vida. Mostrar o seu sacrifício. Né? Então o objetivo do decreto Apostolicam Actuositatem, vou falar aí várias vezes para poder o pessoal gravar. Até o final eu já aprendi a falar. Então vamos lá, Apostolicam Actuositatem. Apostolicam Actuositatem. Para a gente poder depois ir lá no site do Vaticano dar uma lida nele. Perfeito. Então o objetivo dele é mostrar a índole, a natureza, né? A variedade do apostolado dos leigos. E também mostrar os princípios fundamentais, as orientações pastorais para um exercício mais eficaz do laicato, né? dos leigos. A ideia é essa. Dar essa diretriz. A igreja vai dando essa diretriz para que a gente possa trabalhar melhor, para a gente não ficar perdido. Então, eu não sei se antes de eu entrar nisso aqui, tem alguma coisa aí, alguma intervenção que você quer fazer também, porque eu estou falando aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte então, para a gente não perder o nosso time aqui, eu vou fazer uma colocação que surgiu, aí depois a gente, uma sugestão, claro, né, Emanuel? Uhum. A gente faz essa colocação e em seguida a gente coloca uns 3 pontos aqui importantes disso tudo que você já falou, para ficar claro para quem nos escuta. Aí a gente vai dando continuidade, como nos próximos programas a gente vai falar mais dos documentos, né? Então a gente vai continuando. A colocação é a seguinte: o grande problema então é o leigo pensar
que a sua missão é dentro só da missa ou dentro da paróquia, né? Que as pessoas dentro da igreja dá briga para fazer, mas a verdadeira missão é fora, né? Então, mas eu não diria nem que é verdadeira. Claro que a igreja que a gente está falando, a paróquia, né? Uhum. Paróquias, capelas, comunidades, também é território. Também é território porque só o padre lá dentro ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho, Sim. né? É claro que tem coisas que são exclusivas dele. A gente não vai celebrar a missa, a gente não vai ouvir confissão. Essa parte sacramental é toda dele, né, dos padres. Mas ele não vai dar conta de administrar a paróquia sozinho. Sobre esse campo de atuação dentro da igreja paróquia, né? Mas só que o problema é quando a gente olha o campo de atuação do leigo só dentro da paróquia. E não é. Né? Dentro da paróquia a gente atua de forma delegada. Ou seja, o padre, o pároco, delega as suas funções. A função não é sua. Né? Não é seu cargo. Igual muita gente pensa, né? Não, eu sou catequista. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou cantor. Não, aquilo ali é delegado. Então, à medida que não é... Nem sempre é necessário todo mundo fazer tudo, né, dentro de uma paróquia. Tem cada macaco no seu galho, né? Não é todo mundo que faz tudo. Se toda a assembleia, cada um for fazer uma coisa, ninguém vai ser assembleia. Verdade. Né? Então o campo não é só dentro da paróquia. Isso é um plus, né? A gente não é chamado... existem pessoas que não têm essa vocação para trabalhar como catequista, como ministro extraordinário, como, coroinha, acólito, como membro da pastoral da família, músico, cantor, o que seja. Tem gente que não tem essa vocação, mas tem uma vocação fora. E aí temos outros campos, né? A gente tem um campo dentro da própria família. A gente tem um campo... é imenso, né? A gente tem um campo com os jovens, que é algo essencial. Desafiador. Né? E eu não estou falando de grupo de jovens na paróquia, não. Eu estou falando com os jovens fora mesmo. Né? Tem o campo de apostolado social, né, que é muito importante. A gente tem um campo, inclusive, de coisas maiores, como a gente falou da política aqui, um campo de apostolado na ordem nacional, internacional. Verdade. Então, tem todos esses campos. Pode ser de forma individual, associativa. Então, a gente não pode ficar preso a achar que é só dentro da paróquia. É muito importante que tenha, né, os leigos dentro da paróquia para auxiliar e para fazer a coisa funcionar. Sim. Mas não só isso. A nossa função não é só lá dentro. Né? Maravilha, maravilha. Então, Emanuel, a gente já passou aqui a nossa meia hora de explanação. Você consegue ver dentro disso que a gente falou, colocar assim, pelo menos uns 3 pontos mais importantes de tudo isso que você trouxe aí para nós, bem específico, simples? Se a gente for colocar em 3 pontos, fazer um resumo, né, em 3 pontos, eu acho que a principal coisa que a gente tem que olhar, perceber, primeiro fazer uma avaliação, uma autoavaliação da sua situação, né, como leigo. Nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos parte da igreja e às vezes agimos como se não fôssemos parte da igreja. Né? Agimos como se fôssemos convidados. Eu sou convidado aqui, então eu tenho que esperar que tudo venha a mim. Então eu reclamo da acolhida, tem muito isso, né? Eu reclamo da acolhida na igreja católica, mas eu não acolho ninguém. Eu reclamo da música na paróquia, mas eu sei tocar e não toco, não me ofereço. E eu sou músico, viu? Isso é verdade. É verdade. Eu sei cantar, eu pelo menos não desafino, né? Eu pelo menos sou entoado. Mas eu fico quieto aqui no meu canto e deixo os outros lá fazerem o que é possível. Porque isso a gente faz também é verdade, ele é cantor. Porque a gente faz o que é possível, né? Muitas vezes o pessoal reclama assim, não, mas que povo lá canta mal demais da conta, Deus que me livre. Sim, mas eles estão lá.
Eles estão lá. Você não está. Né? Aí a gente reclama que a acolhida não é isso ou aquilo. Você não acolheu ninguém, como eu falei. Mas fora da igreja, você reclama que o padre não fez isso, o bispo não faz isso. Por que o bispo não vai lá na Câmara, na Assembleia, né? No Congresso Nacional e fala isso? Por que o Papa não fala sobre o aborto lá na Argentina? Por que isso? Por que aquilo? A sua parte está sendo feita como? Ah, mas eu não posso, eu não consigo atingir igual o Papa. Sim, mas você também não fez muito a merecer para atingir tanta gente como ele fez. Então, atinja os que você tem, que seja na sua família. Não é possível que você não tenha ninguém para atingir. Você não vive, você não é eremita, você não vive lá no meio do deserto, não vive no meio do mato sozinho. Né? Não tem nenhum Tarzan por aqui, vive só lá, né? Então a gente precisa fazer o que é possível a gente fazer. Você pode falar sobre esses assuntos, informar o que você sabe, estudar, informar o que você sabe pelas suas redes sociais, que seja. Posso? Então faça. Ah, eu posso mostrar isso dentro da minha família, para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus filhos. Faça. Faça o que puder com o que tiver. Exato. Né? Então a gente às vezes tem esse problema de a gente não faz essa autoavaliação, a gente é muito autorreferente, né, Ted? Eu gosto dessa expressão autorreferente. Eu prefiro... eu vou ter que, como eu sou filósofo também, eu vou ter que pensar, entender, eu sou devagar. Eu prefiro, porque assim, autorreferente é diferente de egoísta, né? O autorreferente, ele já passou dessa fase de egoísmo. Ele não consegue sequer perceber que o outro existe. Forte, né? E a gente é assim, então a gente acha que tudo tem que estar girando em torno do nosso umbigo, enquanto a gente não serve. A gente está aqui para servir. Maravilha. Né? A gente está aqui para servir. Então a gente tem sacramentos de serviço. O casamento é um sacramento de serviço, a ordem é um sacramento de serviço, mas ser leigo é servir, ser católico é servir. A gente precisa servir o outro. A gente veio ao mundo para servir o próximo. Sim, sim. E a gente está servindo ou veio para ser servido? Né? Jesus foi lá na última, ele lavou os pés dos apóstolos. Lavar os pés dos apóstolos era algo assim, lavar os pés do outro, né? Na época, era algo assim, era muito simbólico na época isso. E o mestre nunca, existiam, claro, vários mestres naquela época, nunca que um mestre lavaria os pés dos seus seguidores. Jesus fez isso justamente para mostrar que nós precisamos servir. O menor será o maior no reino dos céus. Eu acho que esse exemplo que você deu, ele ilustra então bastante esse primeiro ponto, né? Que é um serviço claro, definido, desapegado, né? Seria isso? Exato. Né? A gente precisa fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Né? Maravilha, maravilha. Num segundo momento, a gente precisa, depois de ter feito essa autoavaliação, vem a pergunta, o que fazer? Então, já que eu tenho tanto o que fazer, mas por onde começar? Como eu vou fazer? Eu preciso ir lá pedir para o padre? Você não precisa ir lá pedir para o padre. Você tem o seu sacerdócio. Existem dois tipos de sacerdócio, né? Existe o sacerdócio comum, que nós recebemos lá com o batismo, e existe o sacerdócio pela ordem, né? Pelo sacramento da ordem. São sacerdócios diferentes. Então, a gente tem o nosso sacerdócio, e tendo o nosso sacerdócio, a gente tem as nossas funções como sacerdotes, né? Específicas. E o nosso sacerdócio é ir ao mundo. E aí é a hora de ir ao mundo. Então, o que fazer? Vá ao mundo. Mostre o quem você é, por que você é. As pessoas, elas estão carentes do porquê. Né? Você que é filósofo, essas perguntas são interessantes, né? As pessoas estão carentes do porquê. Elas querem saber o porquê das coisas. Elas não querem só receber, elas querem saber o porquê elas estão recebendo e o que é aquilo que elas estão recebendo. Então, como você vai saber se você vai mostrar e saber mostrar o porquê
Se você não vive, então a primeira coisa é viver o seu catolicismo, viver a sua religião, viver a sua fé, o que você acredita, né? Viver os sacramentos, esteja com os seus sacramentos em dia, vamos dizer assim, né? Não é a melhor expressão, mas... Cabe. Cabe. Então, assim, esteja lá na missa, porque faz parte da nossa... são preceitos do católico, né? Estar na missa nos domingos dias santos de guarda. É preciso se confessar. Quando? Quando você comete pecado, né? Então, interessante essa questão que você colocou. Então, é preciso. O segundo ponto, vamos usar a expressão que você trouxe, é estar em dia com os aspectos, né, o checklist da nossa fé. Então, como é que está isso, como é que está aquilo, bacana. Você não é que você tem que colocar aparecer com isso, né? Fazer isso para aparecer, não é isso não. Mas uma organização interna. Porque você não vai, senão vai virar uma coisa automática. Sim. Né? Se você não estiver fazendo porque você crê, porque você acredita, e porque naturalmente essas coisas vão acontecendo, você vai virando um robô. E aí você vai fazendo só porque me falaram que é para fazer. Eu não sei nem, aí vem o negócio do porquê. Não sei por que eu estou fazendo. Simplesmente eu estou fazendo. Né? E a gente precisa saber por que a gente está fazendo também as coisas. Síndrome do Chicó. Só vai, né? Vai no rumo do outro. Não sei não, só sei que é assim. Vai no rumo do outro. Então a gente precisa desse caminho. Então não é questão de você fazer e colocar nas telas da rede social que você está fazendo. Sim. É uma questão de você fazer porque é necessário para o seu crescimento fazer, é necessário para a sua salvação fazer. E todos nós, clérigos ou leigos, nós somos responsáveis pela função, pela função primordial, né? O fim primordial da igreja, que é a salvação das almas. Então eu não sou responsável, não sou responsável só pela minha salvação, porque eu vivo em comunidade. Então as minhas atitudes erradas, o meu erro, serve de exemplo para o outro, que vai errar também e que vai se perder por isso. A gente precisa pensar em tudo isso, né? Maravilha, maravilha. Eu achei muito legal e muito efetivo essa questão de observar esses pontos da fé. Para a gente finalizar, então, o que seria esse terceiro ponto? Aí o terceiro ponto vem a formação, né? Bacana. Porque a gente precisa saber o que está fazendo. E todo católico precisa fazer a sua meia-culpa. Nós não gostamos de formação. Nós não gostamos disso. Nós não queremos isso. Né? A gente quer fazer o que dá na telha ali na hora, mas estudar, parar, ler. Quantas vezes eu falei assim, leia o Apostolica Actuositatem, tá lá de graça no site do Vaticano, tá lá de graça, vai lá e entra. Escreve no Google assim, Apostolicam, né, com M no final, Apostolicam, ele já vai completar. Tá? E você entra lá no site Vaticano, né? Vai estar lá, leia, ele é curtinho, ele é pequeno, né? E mas a gente não quer, sabe? A gente não quer. A gente vai à missa e a gente acha, tem gente que não gosta de ir à missa justamente porque não conhece, né? Porque claro que não gosta, é claro, e apesar que não faz diferença gostar ou não gostar, você tem que ir, né? Mas se você conhecer, se você souber o que está acontecendo ali, você tende a gostar. Porque você vai saber o que está acontecendo, senão fica um senta-levanta sem necessidade, né? A gente até brinca, algumas palestras que fazia bastante palestras sobre liturgia, falava assim, ali tem gente que vai à missa, fica parecendo que tá brincando de vivo e morto, né? Vivo, morto, senta, levanta, né? E não é isso, né? E não é também, e ao mesmo tempo também não é um sentimentalismo que às vezes transparece em algumas pessoas, não é isso também. Sabe, existe o porquê das coisas, existe o motivo. Então, isso em todas as áreas, né? Eu coloquei a missa aqui porque todo mundo vai à missa, todo mundo sabe como é que a coisa funciona, atinge. O exemplo atinge.
Mas a formação de uma forma geral. Quantos e quantos temas, Ted, a gente já falou aqui. Quantos e quantos temas, se você pegar a playlist lá no YouTube da catequese do Padre Vitor, tem 100 e tantos vídeos lá de formação. Você não precisa nem ler. É só parar e ouvir, coloca no carro. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente precisa aprender a entender a nossa fé. E a Igreja Católica, ela, às vezes, as pessoas acham que ela é uma construçãozinha qualquer. E não, a Igreja Católica é um prédio monumental, sabe? Ela tem muitas e muitas colunas, muitos e muitos pavimentos. Ela é uma construção gigantesca. Ela não é uma casinha. Ela não é um espantalho, né, que você vai lá e fala que é a Igreja Católica e começa a bater. Então, normalmente as pessoas que começam a bater na Igreja Católica não sabem sequer do que está falando. Não conhecem o que tá batendo. Quantas e quantas pessoas falam assim, eu sou católico, mas, e já falei sobre algumas vezes, né, tudo que vem depois do mais não presta, né? Não fale o mais. Fica só no sou católico. Porque se você falar mais, qualquer coisa que vier depois, então eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Você já procurou saber o que a igreja fala sobre o aborto? Ah, coisa de religião, coisa de... Não é só isso. É isso também, óbvio, né? A igreja católica, ela busca... É uma religião. Sim. Então ela tem que falar disso. Mas não é só isso. Quantas pessoas sabem, por exemplo, que o maior número de prêmios Nobel que existe no mundo vem de academias... Da Academia do Vaticano, da Igreja. Perfeito. Muito bom. Né? Então, essa formação é importantíssima para nós católicos, porque nós temos muita coisa. Mas se você ficar a vida inteira estudando as coisas da Igreja, você não vai estudar 5%. E a gente não fica, né? A gente não consegue, porque a gente tem outras coisas para fazer também. Mas é muita coisa, é muito grande. Então, assim... No momento que você está assistindo novela, deixa a novela, deixa uma novela, começa assim, né? Deixa uma das 15 novelas que assiste no dia, uma só, esquece uma. Vou falar igual o Paulo agora, eu gostaria que vocês fossem como eu, não vejo nenhuma. Eu também não vejo, né? Nem assistindo televisão não está dando tempo mais, mas... Pega o horário de só uma das novelas, pega um documento desse aqui e lê. Pro estudo. Dedique-se a ler, a entender. Não quer ler, sabe? E claro que isso é um trabalho, né? Precisa ser trabalhado. Pega os vídeos aí que eu acabei de falar. Ouça. No perfil que dá na conta da Rádio Maria, no canal da Rádio Maria, exatamente. E escuta os programas aqui nossos, dos padres. Já existe assim uma biblioteca gigante já aqui da Rádio Maria. Maravilha. E tem de outros também, né? De outros canais e tudo mais. Então a formação seria o terceiro momento. Mas em momento nenhum desse você precisa parar. Você não precisa parar lá no primeiro momento, só quando chegar no terceiro, que você vai começar a evangelizar, que você vai começar a fazer a sua função de leigo. Não, você vai fazer isso desde sempre. Fazendo e melhorando. Você vai fazendo e melhorando e mostrando com a sua vida. Você não precisa fazer pregação. A sua vida é uma pregação. O seu exemplo é uma pregação. A sua forma de agir com as outras pessoas. A sua forma de reagir perante as situações. É o exemplo que as pessoas precisam para olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente naquele cara ali, sabe? Tem alguma coisa ali que deixa eu tentar entender. E aí a outra pessoa vai acabar descobrindo da onde vem isso. Sim. Maravilha. Manuel, eu achei assim, muito, muito esclarecedor, especialmente essa conclusão feita com esses 3 pontos, né? Eu vou tentar dizer aqui de forma simples, então, servir de uma forma efetiva, né, estar em dia, né, com a vida dos sacramentos, né, de maneira geral, vida de igreja de maneira geral, e finalizando com a busca do conhecimento, né? Então achei que foi muito bacana, e também essa colocação aqui, respondendo aí a nossa pergunta, também achei muito bem colocado. Deixa eu só agradecer aqui essas pessoas que estiveram conosco, e a gente finaliza aqui, dá o nosso tchau. Então
Então quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanham pelo aplicativo. Nós não citamos o nome, mas nosso muito obrigado. A Rádio Maria tem essa proposta de alcançar todas as pessoas do Brasil, né? Rádio Maria Brasil. Então o nosso desafio é imenso. E estamos juntos também com as Rádios Maria do mundo, né? Presente em mais de 80 países, nos 4 continentes, falando vários idiomas. Então é um grande esforço de evangelização. E você é convidado aí a nos ajudar a somar força conosco nesse esforço de evangelização. Nós agradecemos aqui a Lourdes Tavares Nunes, a Ellen Jordana, o Eduardo Salviano, eu acho que é assim que o nome fica invertido, né, no perfil. O Padre Carlos Gomes esteve aqui conosco, obrigado, Padre, a sua bênção. O Edilson Melo, a François Salles, a Paula HSZ, perfil, talvez, Lene Santos, a Fabiane Ferreira, o Alex Leão e todos que nos escutam, que nos veem aqui e acompanham a nossa programação. Nosso muito obrigado pela sua presença. E se puder dar um tchau aí para o pessoal e convidar eles para sempre nos acompanhar. Então, a próxima quarta-feira a gente continua, aprofunda um pouquinho mais isso aqui, né? Vamos aprofundar. Parte 2. Vamos entrar no documento em si, né? Vamos falar dele mesmo. Ver como é que ele é dividido, o que ele fala, quais são os textos, tudo certinho, para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Então, já fica convidado todo mundo, quarta-feira que vem, 4h30, aqui, ao vivo, participe, manda as perguntas se tiver, né? Já manda pergunta, já tem o WhatsApp, já tem tudo. Manda as perguntas. E tem os outros, tem um punhado de programas aí, né? Tem programas excelentes. Eu acompanho sempre o do Padre Luiz Fernando, né? Maravilha. Que é muito bom. E a catequese do Padre Vitor, né? Que é diária. Sim. Então tem coisas, realmente é um material excelente. Vale a pena. Né? Vale a pena pegar, ouvir sempre que possível e tal. Maravilha, maravilha. Então, nosso muito obrigado a você, como o Emanuel colocou. Acompanhe a nossa programação todos os dias, catequese às 10 horas da manhã, às terças-feiras nós temos um programa fantástico aqui, que é o programa Luz do Mundo, com o Padre Luiz Fernando de Itumbiara. Nas quartas-feiras acabamos de ter aqui a Maria Doris com o programa Família, Projeto de Deus, também muito interessante, muito nutritivo. E às 16h30 aqui com o Emanuel, todos os dias, às 15 horas aqui, segunda a sábado, o Terço da Misericórdia, reze conosco, a Santa Missa, às 7 horas da manhã. Então acompanhe a nossa programação, esteja conosco. E seja um missionário, nos ajude nessa missão de levar o Evangelho a toda criatura, porque esse foi um mandato do nosso Senhor. Nós somos uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior.